É importante entender a África, a percepção da África para o bolsonarismo. E não dá para entender a percepção da África sem entender como os evangélicos veem a África. A África não existe como continente. A África é uma sombra. A África deve ser resgatada do que eles chamam de barbarismo. A África é o que não há. Na perspectiva deles, a alternativa à África é a conversão da África. É claro que tem interesses econômicos além disso. E graves interesses econômicos. Contrabando, tráfico. Mas fundamentalmente entender as dimensões ideológicas da África. A leitura que os africanos fazem do continente é não legitimada por esses homens. Os evangélicos que pretendem converter toda a África são evangélicos que desconhecem e desconsideram a história africana. Aqui há o que a gente chama de etnocídio e epistemolocídio. A possibilidade de exterminar a cultura do outro. É disso que a gente fala quando a gente percebe os interesses que determinados pastores têm com relação à África. Por exemplo, Crivella. Crivella já foi um representante da Igreja Universal do Reino de Deus na África. Escreve sobre isso. Macedo também. A ideia é que a África é dominada por diabos, demônios, e deve ser salva da sua própria cultura. É sobre isso que a gente tem que falar quando a gente fala do interesse desses caras pela África. Não é casual que há uma reviravolta na África em relação à própria Igreja Universal do Reino de Deus. O discurso dos pastores que estão saindo da igreja é o discurso de denúncia de racismo. Preste atenção. E aqui eu quero dizer claramente uma coisa. Na própria Igreja Universal do Reino de Deus, há oposição a isso. Os evangélicos não são todos racistas e nem todos veem a África como sombra. Ao contrário, há evangélicos que percebem na Bíblia a possibilidade efetiva de reverter o racismo que existe na sociedade brasileira e também africana. E é com esses que a gente tem que trabalhar para reverter essa perspectiva. Agora, não é só na África. Os evangélicos de extrema-direita continuam ativos no Brasil. Eu peço para vocês prestarem atenção na etapa do afastamento que Israel está tendo em relação ao Brasil de Bolsonaro. E ela começou há algum tempo atrás já. Ainda com Bibi Netanyahu, primeiro-ministro. Bibi Netanyahu, primeiro-ministro, dizia em algum momento que era preciso se afastar do Bolsonaro, porque havia informações concretas de que Bolsonaro seria acusado de genocídio contra as populações indígenas. Bolsonaro trata dos indígenas brasileiros tal qual os evangélicos de direita tratam dos africanos. Eles são sombra. Eles têm que ser resgatados das suas próprias origens. É um etnocídio acontecendo. Africanos e indígenas estão no mesmo lugar. No lugar do rascunho. Não são um produto definitivo da cultura. A cultura definitiva é Bolsonaro. Puta que eu pariu! Não fode, porra! Caguei! A alternativa aos africanos e aos indígenas é o catador de corpos da tortura. É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala sobre disputa cultural. Nesse sentido, a ida de Crivella para a África do Sul deve ser entendida com uma perspectiva colonial e etnocida.
a intenção de pastores incrustados na FUNAI deve ser entendida com uma perspectiva colonial e etnocida. A alternativa a isso tem que ser a mobilização de todos. Porque se há o debate sobre genocídio em relação às vacinas, o que nós não podemos esquecer é de outro genocídio, que já aconteceu antes das vacinas. O genocídio das populações indígenas no Brasil. Eu não estou me referindo aos 500 anos de genocídio, estou me referindo à aceleração no último ano e meio. Bolsonaro olha para a África como ele olha para os indígenas. E nós devemos olhar para Bolsonaro como os indígenas e os africanos olham para a extrema-direita. São inimigos.